boa tarde. Desculpe o atraso, tivemos um problema aí de carregamento das imagens e nós ficaremos sem imagem porque eu considero que teremos hoje uma das apresentações mais importantes, relevantes e atuais. Então, eu preciso apresentar a doutora Denise Cardo. Ela é formada na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, onde também fez residência em moléstias infecciosas, e depois ela teve uma carreira internacional e foi contratada pelo Centro de Controle de Doenças em Atlanta. Ela se encontra lá desde 93, certo, Denise? E hoje ela é uma das pessoas, né, uma das brasileiras que tem o maior conhecimento de uma ciência extremamente importante, que é a vigilância epidemiológica. E considerando todas as mudanças, vamos falar assim, geopolíticas atuais, né, essa apresentação dela é de suma importância, né? E também porque o país, o Brasil, precisa de ter algo que se aproxime muito da experiência exitosa que tem sido o CDC americano. Então, a professora Denise está fazendo a apresentação desde Atlanta, né, e ela vai discorrer sobre o tema e depois teremos um bom tempo aí para discussão, debates e mais informações sobre o que se passa nessa questão da vigilância epidemiológica nos Estados Unidos. Denise, por favor. Perfeito. Dá para me escutar? Tá. Desculpa o problema com os slides, depois eu mando os slides e vocês podem ter a cópia dos slides. Então, como vocês ouviram, eu sou Denise Cardo, no momento eu sou aposentada, depois de ter sido professora na Escola Paulista e 30 anos de CDC, mas continuo aqui em Atlanta. Então, o que me motivou a falar hoje foi quando eu vi a grande discussão entre ter um CDC ou semelhante ao CDC no Brasil, especialmente para a resposta a doenças emergentes. Então, eu resolvi pôr alguns slides para mostrar a minha experiência nos meus 30 anos no CDC e as perspectivas do que é o CDC, ou do que era o CDC até uma semana, porque muita coisa mudou. Então, o CDC é um órgão federal americano que pertence ao que chama de Human Health Services, que é semelhante ao Ministério da Saúde. Só que as outras agências federais, que são, que a gente fala, agências irmãs do CDC, porque respondem ao mesmo secretário, são o NIH, que é a parte de pesquisa, o FDA, que é a parte de aprovação de drogas e vacinas e outros produtos, o CDC, que é a parte de prevenção e controle de doenças e também resposta a emergências, o ASPR, que é o Associate Secretary for Preparedness and Response, então que também lida com a parte de resposta, não só a doenças infecciosas, mas a qualquer catástrofe que aconteça. E tem o CMS, que é o Centers for Medicare and Mediservice, que paga a saúde. Eu falo tudo isso porque é muito importante. Às vezes vocês imaginam que o CDC é um órgão independente, mas não é. O CDC é parte do HHS, trabalha com essas outras agências, e o CDC não tem poder de regular. A única regulamentação, são poucas as regulamentações que o CDC tem, e uma delas é a parte de quarentena para evitar a transmissão de doenças. Mas ele não tem o poder de falar que todo mundo tem que mandar os dados. Essas coisas dependem de outras legislações para que isso aconteça. Eu falo porque
a CDC faz bastante, mas muita coisa é porque o contato e as relações com especialmente os estados e as cidades, as secretarias de saúde, que é muito semelhante ao que acontece no Brasil. Por que o CDC em Atlanta? O CDC em Atlanta porque todos os outros órgãos são perto de Washington. O CDC em Atlanta porque em 46 ele foi fundado e eu acho que estão pedindo os slides, mas é que não consegui mandar, né? O CDC ele foi criado para lidar com malária, porque estava tendo malária durante a guerra no sul dos Estados Unidos. Então ele foi criado para lidar com malária em 46, e a Emory, que é uma universidade aqui, doou ou vendeu o terreno por um preço super barato, então começou o CDC aqui, que era mais a parte de doenças, Centro de Communicable Diseases. O MMWR, que vocês estão acostumados, ele virou um MMWR, o Mortality and Morbidity Weekly Report, em 52. Então, foi uma evolução das coisas. E, atualmente, o CDC, não atualmente, desculpa, até semana passada, o CDC tinha em torno de 12 mil pessoas, trabalhando não só em Atlanta, mas em vários estados e também globalmente. E eu acho isso importante de ter como perspectiva. E com vários centros, não só os centros de doenças infecciosas, que a gente pensa no CDC como doenças infecciosas, mas centro também de controle de outras doenças. Então, doenças crônicas, câncer, diabetes, a parte de ambiente, vários centros. Para doenças infecciosas, são 3 centros grandes. Um, HIV, TB e hepatite, o outro para doenças ligadas à vacina, e o outro para doenças emergentes. E tem 3 centros, e vocês vão ver isso quando mandar o slide, vários centros que são ligados eles não têm uma doença que eles são responsáveis, eles são responsáveis por processos. E um é dados. Então, você vai pensar, vigilância deve estar lá. Não, vigilância está em vários programas específicos para cada doença, infelizmente. Mas tem esse centro que tenta, pelo menos, ter algumas coisas em comum para que os outros grupos sigam e também para modernizar os sistemas. O outro centro é o Centro de Preparo e Resposta, que é fundamental, e é isso que eu vou falar um pouquinho hoje. E depois, com as perguntas, eu entro mais em detalhes com as coisas. O centro chama ORR, que é Office of Readiness and Response. Chamava Preparedness and Response. E daí mudou de preparo para estar pronto, ready. E esse centro, é ele que coordena toda a parte de resposta do CDC para grandes emergências. Eu não sei quantos de vocês já visitaram o CDC, mas geralmente quando você visita um programa que tem laboratório, vigilância, pesquisa e tudo mais. Esse centro, ele realmente é o que vai coordenar todas as respostas do CDC para emergências grandes. O CDC, ele não tem autoridade para ir a um estado ou uma cidade para fazer uma investigação. Ele tem que ser chamado. Assim como o CDC não tem autoridade para ir para um país. Por exemplo, quando eu fui há muitos anos investigar o surto de infecção em Caruaru, o secretário da Saúde, que na época era o Jarbas Barbosa, teve que chamar o CDC, daí o Ministério chamou e daí você vai. Então o CDC tem que ser convidado. E eu falo isso porque é muito importante, especialmente com alguns estados que politicamente estão indo numa outra direção.
as capacidades de esse centro de preparo e resposta, ele realmente ajuda a acelerar todos esses processos e coordenar. Eu vou dar alguns exemplos, porque daí fica mais fácil. E como era antes? Vocês provavelmente imaginam o CDC sempre sendo uma estrutura super bonita e organizada. Eu, quando visitei, antes de trabalhar lá, eu fiquei chocada, porque era uma coisa assim, que nem a gente tinha no Brasil, simples, algumas coisas eram trailers, só que funcionava. E agora é completamente diferente, é realmente modernizado. Eu falo isso porque antes do problema de 11 de setembro, não sei se vocês lembram, que quando teve os aviões atacando em Nova York, a resposta, mesmo o Emerging Operating Center do CDC, era num basement, uma coisa assim, que nem ventilação tinha. E tinha telefone e tudo. E o CDC já tinha feito resposta a grandes coisas, mas não era uma coisa sofisticada e organizada. Depois, quando aconteceu o 9/11, que eu lembro que eu vim para casa, a gente teve que mandar gente direto para lá para ajudar na investigação. E foi claro que tinha que ter um sistema muito melhor e muito mais proativo em termos do Emergency Operating Center. E daí foi criado o Emergency Operating Center. Eu tinha fotos nos slides, mas depois vocês veem, que é coisa que nem se vê assim em televisão. Tem dados do mundo inteiro o tempo todo e tem muitas bancadas com computador. Então, quando tem gente que trabalha lá regularmente, e quando tem uma ativação de algum problema, todos as pessoas que são para participar daquela coisa vai ficar lá, e fica às vezes por 3 meses. Então, eu falo isso de novo, porque quando a gente fala vamos ter um CDC, não é só ter a parte da resposta, você tem que ter toda aquela infraestrutura que existe no CDC, em termos de laboratório, em termos de vigilância, em termos de conhecimento, que quando acontece alguma coisa, acaba indo para um centro para fazer essa resposta. Quando que se ativa, por exemplo, esse centro de emergência? Porque depois foi criado, ficou assim, meu Deus, só vai usar isso para quando tiver uma catástrofe muito grande, e daí a gente viu que não, que pode ser ativado em muitas situações. E então, situações, se algum estado precisa de ajuda maior, ou se envolve mais de um programa, eu falei para vocês, tem vários centros, mais de um programa, esse Emergency Coordinating Center é ativado. E queria pelo menos ter um slide que eu queria mostrar para vocês, para mostrar quantas respostas, mas vocês vão ver quando chegar no meu slides em algum momento. São muitas respostas. Você pensa só na parte do Covid, você pensa na parte do SARS, mas quando a gente vê as respostas do CDC indo de 2000 até 2025, é uma coisa assim absurda. E muitas vezes, durante o mesmo momento, você tem várias. Durante o Covid, ao mesmo tempo que a gente estava ativado para fazer a resposta ao Covid, a gente estava ativado para fazer pólio, porque estava tendo pólio e continua tendo pólio na África, vendo mais umas coisas, que teve um terremoto ou um hurricane em outro lugar, então a gente tem várias respostas ao mesmo tempo, e por isso que você precisa de ter todos esses experts, porque quem sabe responder é fixo, mas é importante você trabalhar com várias as pessoas. Eu tinha os dados aqui para dizer que vocês, na área de epidemiologia, vocês sabem o quanto que é importante vigilância, certo? O quanto que é importante você ter
a epidemiologia, quanto que é importante você ter laboratório. Mas muito dos surtos, dessas grandes respostas, não começaram muito assim, começou com alguém ligando, falando, olha, a gente está vendo umas coisas diferentes aqui, e precisamos ver o que é, porque muitos eram coisas que não se sabia. Com exceção de ebola e outras doenças que a gente sabia, e a vigilância foi crítica para mostrar que estava acontecendo. Mas não só é importante você ter estrutura para fazer investigação, ter os dados, fazer investigação, como também, como que você se comunique. A gente pensa em comunicação muito em relação ao público, mas a comunicação é em relação também aos estados e cidades. Então, a gente tem no CDC o que a gente chama de Health Alert Network. Não sei se vocês já viram alguma vez. Que se tem um caso de alguma coisa, por exemplo, aconteceu numa contaminação, num caso que foi de uma infecção por um fungo totalmente diferente. A gente manda isso para todos os estados e cidades, a gente põe isso publicamente, a gente põe isso para o FDA, para o CMS, porque se achar um outro caso, a gente já começa a fazer uma investigação pensando completamente diferente na causa, a hipótese muda. Então, o que aconteceu, por exemplo, nesse surto, que era um fungo diferente, que nós achamos que era um problema de contaminação na hora do procedimento, a gente viu, em fazendo o Health Alert, que estava acontecendo em mais 2 estados. E quando você vê isso, não é nem dado assim de grande aumento, é um caso. E com isso a gente já começou a ver que talvez fosse uma contaminação de algum material que estava sendo enviado para vários desses estados. E daí que a gente viu que realmente era uma contaminação do esteroide que estava sendo usado para injeções para problemas articulares. Então, eu estou falando isso porque não é só a epidemiologia ongoing, não é só as maneiras de ver os dados, mas é também uma rede em qual você comunica, você recebe a informação e, ao mesmo tempo, a gente tem o que chama de COCA, que é a Clinician Outreach. Então, a gente faz, durante essas investigações, eu falo, a gente faz, eu fazia, né? São palestras por vídeo com não só os experts daquela doença específica do CDC, mas convidando gente de fora para falar para os clínicos como identificar, o que fazer se você identificar, como tratar, como prevenir. Então, isso são coisas que acontecem rapidamente. E quando, dependendo do surto, é assim, uma vez por semana, pelo menos. Porque você precisa realmente ter essa infraestrutura de, como eu falei, não só falar o que está acontecendo, mas uma infraestrutura de receber os dados. O CDC depende dos estados e das cidades. Se o estado resolver não notificar, não vai saber de nada, não vai ter poder nenhum. Então, são coisas que são fundamentais e acontece de uma maneira bem dinâmica. A modernização é crítica, porque muitas vezes a gente, não sei como vocês recebem dados dos hospitais, como vocês recebem dados dos estados. Aqui nos Estados Unidos, a falta de standards era muito grande. Cada um coletava de uma maneira, ainda continuava assim. Então, a modernização, então, por que eu falo isso? Porque o CDC é um órgão crítico para trabalhar com estados e cidades e fazer esse tipo de decisão e mudar para frente. Que é, como eu disse, não tem o poder de mandar, mas tem o poder de coordenar
e facilitar em trabalhando com estados, municípios, secretarias de estados, municípios e os outros órgãos federais. Quando a gente tem uma ativação do Emerging Operating Center, eu falei para vocês da parte de comunicação, da parte de contatos com estados, mas tem nessas bancadas, tem várias cadeiras que já são bem pré-determinadas. Uma é o pessoal da vigilância, da EP, outra é para o laboratório, a outra é para a parte de vacina, a outra é para os modeladores, para fazer modeling, a outra é para medical care and countermeasures, a outra é para infection control, international operations, global migration. Então, a gente viu, com o passar do tempo, todos os tipos de conexões e de experts do CDC que teriam que estar presente nesse dia a dia quando o EOC é ativado. Eu tinha um slide que daí mostrava os centros de doenças infecciosas, porque a maior parte das respostas é para doenças infecciosas. E tem muitas divisões. Por exemplo, no Emerging Infections, tem uma divisão só para vector-borne, tem uma divisão para high consequences, que é onde tem monkeypox, smallpox, tem uma divisão que é para quarantine, e para quarantine, tem uma divisão que é para Division of Healthcare Quality Promotion, que era onde eu era diretora. Tem a divisão de enterics. Então, cada uma dessas divisões vai ter o seu laboratório, vai ter sua epidemiologia, vai ter os seus networks. Eu falo isso porque quando alguém diz, vamos fazer um CDC, você tem que ver exatamente o que do CDC que você quer fazer. Porque o CDC é uma coisa enorme, que tem todos os tipos de expertise em epidemiologia, laboratório e prevenção, e tem uma conexão grande com os estados e municípios, a ponto de, eu vou usar o exemplo da DHQP, por exemplo, que eu era a diretora, Division of Healthcare Quality Promotion, a gente tinha o Surveillance Branch tinha um sistema, ainda tem, National Healthcare Safety Network, que recebe dados de 35 mil hospitais e nursing homes dos Estados Unidos. Eu falei que o CDC não tem poder de mandar, mas a gente daí trabalhou com quem manda, que é quem paga a saúde, para que esses dados para que os hospitais sejam obrigados a mandar esses dados para o CDC, e o CDC daí usa para o pessoal para os órgãos federais que necessitam. A gente tem a parte de de Prevention and Response, e nesse grupo nós temos programas em todos os estados e grandes cidades dos Estados Unidos. Então, quando eu falo a gente tem um programa, significa a gente esqueci como falo, financia um programa em todos os estados e municípios, e alguns municípios, que é muito importante para essa conexão depois, em termos não só de você ter o dado, mas você também ter gente para fazer o que precisa. Na parte de EPI, Research and Innovation, nós temos o que chama de EPI Centers. A gente financia 10 universidades para fazer pesquisa relacionada com a parte de Healthcare and Public Health. A gente também financia vários estados para fazer pesquisa e também vigilância específica de algumas infecções. Por exemplo, resistência antimicrobiana é um grande problema. Então, a gente financia esses estados para fazer vigilância de estáfilo resistente, Clostridium difficile,
ESBLs, mas eles recebem dinheiro específico para fazer esse tipo de vigilância sentinela. Na parte de modelagem, nós temos também um grupo só para fazer modelagem na parte entre healthcare e public health. Então, o que eu estou falando é uma divisão. A divisão que eu era diretora, que a gente tinha 100 pessoas, agora está em torno de 1.000 pessoas, uma budget que pelo menos 200 milhões. Que quando, depois de, durante o Covid, que aumentou muito, chegou a quase 1 bilhão para a gente, mas a gente não usava, era dado para os estados, financiando vários disso que eu estou te falando. Então, isso é importante porque essas conexões são críticas, e você financiar esses grupos são críticos, porque daí você trabalha junto. Na mesma divisão, eu tinha os laboratórios para resistência, e também os laboratórios para a parte ambiental, biofilme, e várias outras coisas mais laboratório clínico. E também a parte internacional, e também eu tinha a parte de vaccine safety. Então, eu falo isso tudo porque você tem que entender que o CDC é um agregado de várias divisões que têm as suas capacidades, muitas vezes que são capacidades que não são meio share entre as outras divisões, mas que quando tem uma ativação para uma resposta, tudo que a gente fazia na minha divisão parou para que as pessoas pudessem ir trabalhar no COVID. Então, toda essa estrutura que já existia virou em função para aquela resposta. Então, eu estou dizendo isso porque não é só uma coisa que acontece de um dia para o outro. E quando você fala, vamos ter um CDC, que parte do CDC? É a conexão, é a capacidade de conectar ciência, epidemiologia é uma ciência, mas dados, dados epidemiológicos, laboratório e innovation research para resolver o que fazer, é coordenar a resposta entre estados, que eu acho fundamental, que parte? Porque tem muitas coisas. Na atual conjuntura, e também aquilo que eu falei no Covid, eu participei de todas as respostas, então eu não vou falar muito mais, porque eu vou deixar para pergunta e resposta, que eu acho que vai ser mais prático, já que eu não estou com os slides. Mas eu participei eu fiquei no CDC há 30 anos, e eu participei em quase todas as respostas, começando com o 11 de setembro, e depois o potencial do anthrax. O meu laboratório foi quem fez até a resistência para saber como tratar. E então eu vejo o quanto que a gente foi mudando a cada resposta, de ver que tinha uma necessidade de alguma coisa e daí mudando. Também uma coisa que eu aprendi que quem resolve, o CDC responde, como eu falei, ao Human Health Service, que responde à Casa Branca. Então, a gente tinha que fazer briefings com a Casa Branca e a resposta final do que ia fazer ou não vinha da Casa Branca. Então, não é uma agência independente, é uma agência que usa ciência, dados epidemiológicos e laboratoriais e conexões para decidir o que fazer. Mas se você não tem as conexões também com a parte acadêmica, com a parte de privado, essas suas resoluções não vão ser implementadas. E uma coisa que é fundamental são as políticas de saúde.
e a doutora Deise Ventura, ela fala muito disso e é crítico, porque se você não tem claro qual é a responsabilidade e a autoridade de cada setor, a primeira coisa que acontece é todo mundo querendo fazer a mesma coisa com recomendações diferentes. E então você tem que ter isso muito claro. Ao mesmo tempo, você uma coisa importante que a gente quer que seja sustentável. Então, dependendo, você põe no nível alto, por exemplo, a Casa Branca, no Brasil, presidente, você corre o risco de quando muda uma administração, as coisas destroem, mas se você só deixa abaixo, nada acontece. Então, eu acho que isso daí vai ser bom para a gente conversar e vocês... o que vocês quiserem sobre o CDC, já que não consegui mostrar os meus slides e tentei falar mais ou menos o que eu ia apresentar para vocês, mas vocês podem ver quando vocês virem os slides. Eu só quero mostrar para vocês terem uma ideia quando foi dos últimos anos, eu tenho que ler isso daí porque eu não vou saber de cor, mas quantas, por exemplo, no SARS, no COVID, foram 3.229 que tiveram que responder no pessoal que ficava no telefone, em um ano. Quase 3.000 que chegava no CDC, mas o pessoal do Help Desk não conseguia resolver, então ia para as divisões, em um ano. Na Mpox, foram 4.000 desses em um ano, e 4.000 no Help Desk, e 1.500 que foi para a divisão. E a gente, como eu falei, tem a polio também. Então, a polio já é bem menos. Mas esses três aconteciam ao mesmo tempo, tá? Em 2022. No COVID, foram 3.307 pessoas do CDC trabalhando no COVID só em 2022. Foram 3.800.000 horas trabalhadas só com as pessoas do CDC em um ano. Só na resposta, tá? Foram 255 pessoas, staff do CDC, que foram enviados em um ano para os estados, ou para municípios, ou para outros surtos. E foram em 430 que foram enviados para ou outro país ou outro estado. No Mpox já foi bem menos, mas também foram quase 1 milhão de horas do pessoal do CDC trabalhando nisso. E no pólio são menos, mas é continuado, né? Pólio continua ativado, infelizmente voltou a ser ativado. Então é para te dar uma noção de quão grande é esse tipo de resposta. E por isso que quando a gente fala vamos ter um CDC, tem que saber para fazer o quê? O que exatamente a gente quer que esse CDC do Brasil faça? É coordenação, como eu falei antes, é coordenação da resposta, é ligar com conexão com os estados e municípios, é conexão com as universidades, é ver a parte de como resolver coisas que a gente não tem resposta. Então, é muito importante tudo isso, porque o custo é um absurdo. Eu estava vendo aqui só para os estados e municípios que o grupo de preparo e resposta enviou, foram
$650 milhões em um ano. Então, nos slides, quando vocês receberem, vocês vão ver, esses dados estão todos lá e vocês vão ver. Então, o que eu queria fazer era realmente mostrar que o CDC é incrível. Foram 30 anos, assim, maravilhosos da minha vida. Que eu aprendi que não precisa de muito para fazer bastante. Mas que quanto mais você mostra que é possível, você consegue financiamento para fazer mais. O CDC tem muitas limitações, porque ele não existe uma independência de resolver o que fazer e fazer. Não tem acesso total aos dados, depende de municípios e estados enviarem. As políticas não ajudam a centralização, a federalização dos processos, igual no Brasil, quem resolve as coisas são os estados e municípios, e é um órgão enorme, com muitas divisões e muitos laboratórios, então é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo fica uma limitação na hora que você tem que coordenar alguma coisa. Mas, apesar de tudo isso, é incrível o que se pode fazer. É incrível o que se pode fazer e é incrível o quanto que você realmente consegue ter impacto na vida das pessoas, concreto. Então, eu fui para o CDC como Medical Epidemiologist para ver HIV em healthcare settings. Eu virei chefe do branch, daí eu virei a diretora da divisão, a Division of Healthcare Quality Promotion, então era tudo que acontecia em termos de infecções na área de saúde. Depois ganhei o Vaccine Safety, então a minha divisão foi aumentando cada vez mais. Fui a diretora interim de toda a parte de coordenação de vigilância e laboratório. A gente não tinha nenhum sistema, dados não chegavam para a gente, mas coordenava laboratório e vigilância no CDC, e fiquei também como diretora interim por um ano do Centro Global do CDC, com programas em 60 países, e tendo também que responder as epidemias e tudo mais nesses países. E só para terminar, o CDC, uma das grandes coisas que a gente falava do CDC é que o ideal é quando você não precisam mais de você, que você já treinou, que você já deu capacidade para os estados, que você já deu capacidade e treinou os países, que eles conseguem fazer sozinhos. E então isso é uma coisa fundamental, porque você tem que realmente criar essa estrutura, não só teórica, mas prática, né, de como fazer tudo isso em termos de detectar, notificar, agir e ter um impacto e sempre reavaliar. Então, desculpa muito de eu não ter podido mandar os slides, mas eu vou mandar, e agora eu fico aberta para qualquer pergunta. Ok, então vamos lá. Denise, primeiro eu preciso explicar a todos que está existindo um processo aqui na USP, no Ministério da Saúde, de formalizar um centro de controle de doenças, né? Então você foi convidada para uma apresentação aqui na USP, e aí a oportunidade de você falar sobre o CDC para todos nós aqui. Somos mais de 50 pessoas presentes do país inteiro. E, olha, eu tenho muito tempo de vigilância, de epidemiologia, mas essa sua apresentação me deu um apanhado histórico que eu não tinha, né? Eu tinha uma visão, assim, talvez assim, mais idílica do CDC, e você colocou a coisa realmente como é. Mas, né, você está falando, mas são 12 mil funcionários, né, o CDC.
Veja, 12 mil funcionários é o que a USP toda tem para ensino, pesquisa, graduação, Tech Campus e tudo mais, e é a universidade que tem mais funcionários aqui, né? O Ministério, se juntar todo mundo que faz vigilância no Brasil, né, eu não ouso dizer qual seria o número, né? Talvez 10% disso. Então esse é um ponto que eu gostei, achei muito interessante colocar, né? Em termos de perspectiva. A outra coisa que eu gostei, esse histórico que eu não sabia porque que era em Atlanta, né? Era por causa que existia malária, né? Naquela região, né? Então eu achei muito interessante saber isso daí. Então estamos abertos aí à discussão, né? Por favor. Só uma coisa, eram 12 mil até terça-feira passada. Terça-feira passada, né? Eu imagino. Então, eles mandaram embora as pessoas do HIV, dos centros de crônico, de environmental health, mas os centros maiores de doenças infecciosas e preparo e dados e tudo mais continuam. Tá bom. Gerson, por favor, depois a Camila. Olá, Denise, obrigado pela apresentação. Vou fazer um breve comentário. Eu sou infectologista, né? Na nossa formação, né, você aparece sempre quando a gente fala de profilaxia pós-exposição, né? Sempre aparece Ricardo, 1997. Esse seu artigo ele está sempre no começo, né, de todas as aulas sobre PEP e sobre PrEP. Então, o seu trabalho com certeza salvou muitas vidas, evitou muitas infecções pelo HIV, pelo menos nessa área que eu trabalho, tá certo? Então, se você puder fazer comentários sobre, né, como chegar ali e fazer um estudo caso-controle como esse que você fez e deixou essa semente que transformou tanto essa área específica, fora outras aí que você já citou no seu trabalho. Gerson, obrigada. Faz tempo. Mas uma coisa que realmente, quando eu fui convidada para vir trabalhar no CDC, eu achei que ia ser muito monótono, eu achei que eu não ia gostar. Eu era professora da Paulista, eu trabalhava em infecção hospitalar em vários locais, em São Paulo, conheci o pessoal do Ministério, mas daí eu vi que realmente não é nada tedioso, pelo contrário, e uma coisa que foi incrível é ver que o trabalho da gente tinha impacto nacional e internacional. Então, eu era quem fazia toda a coordenação da vigilância após acidente, né, com agulhas e tudo mais, de profissionais da saúde, para hepatite, eu fazia junto com o pessoal da hepatite, mas principalmente para HIV, porque a gente não sabia muito bem o risco. E daí nós vamos fazer o estudo caso-controle para ver quais são os fatores maiores que levavam à transmissão do HIV após acidente em profissionais de saúde. E foi uma surpresa que profilaxia deu como um fator importante de associação, né? Não era causa e efeito, mas de associação. Nós temos todo tipo de análise para provar que não era, mas dava. E eu fui muito criticada na época pelo pessoal do HIV, porque eles diziam que não tinha sentido. Isso foi antes de ter profilaxia para as mulheres grávidas, daí começou a ter ao mesmo tempo os estudos mostrando que profilaxia após e antes tinha um efeito muito importante. Então, eu me lembro dos... Então, eu fiz tinha lá sistema de vigilância e tudo mais, fiz o estudo, mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava com vários grupos, né? E como implementar, então, essas coisas? Então, eu trabalhava com um grupo responsável pelos dentistas, profissionais de várias categorias que lidavam com pacientes e podiam se picar, como que a gente ia implementar essa post-exposure prophylaxis. E daí a gente começou a ver, daí comecei a ter também um sistema para ver toxicidade. Você sempre tem que ver o unintended consequences das suas recomendações. E, ao mesmo tempo, um sistema para ver as falências.
Então foi muito interessante, porque o trabalho não terminou ali na publicação. O trabalho daí teve realmente muito mais, e foi o que me mostrou como que não era só... Quando a gente está numa parte acadêmica, como eu estava antes, a publicação é o final. Quando você está numa... Não só o final, mas já é uma parte importante. Quando você está em saúde pública, ainda mais num órgão que nem o CDC, isso é um passinho para que você faça várias coisas. Então, foi muito incrível como, assim, a gente trabalhou para que todos os setores pudessem fazer o que era importante para os profissionais de saúde, e a gente não viu mais casos, né? E agora é uma rotina você fazer para grávidas e tudo mais. Mas foi muito interessante, porque não foi uma coisa, assim, esperada. O resultado não esperava isso, foi criticado por alguns, e daí como você realmente tem nessas horas que ver o que é mais importante em termos do impacto, e daí que a gente teve que fazer tudo isso. Então, para mim, foi realmente, eu fiquei enamorada pelo processo todo, de como fazer tudo isso, e a parte internacional também, né, o impacto que tem. Então, eu vi a importância de tudo que a gente faz no CDC, porque apesar de não ser um órgão internacional, você tem um impacto internacional, não só com as publicações, mas com também a maneira de... Eu falo, não é só o what, é o how, como implementar. Então, foi uma coisa interessante para mim. Quem mais? Denise, o Gerson não se apresentou, mas ele é o infectologista aqui no Hospital Universitário. A próxima é a Camila, e eu peço a todos, né, Mariana, Eni e Rui, que se apresentem. Olá, meu nome é Camila. Atualmente eu estou terminando meu mestrado em saúde pública com especialização em epidemiologia e bioestatística aqui em Paris, e eu faço meu estágio no Instituto Pasteur. Uhum. E posso dizer que sou uma prospective PhD student. Confirmado aqui, já viu, Camila? Eu tenho duas perguntas. Uma, eu fiquei muito curiosa com relação às pesquisas que são feitas fora dos Estados Unidos, porque por aqui também vejo que o CDC é muito importante, assim, principalmente em desenvolver pesquisas em países de renda baixa. E eu fiquei pensando muito no sentido de financiamento, até mesmo porque foi mencionado que os dados eles são recebidos, não sei se é uma coisa mais do país mesmo, dos Estados Unidos, ou se os dados que são colhidos nos outros países têm parte de financiamento entre o CDC e os países, ou se é algo mais voltado para entender o mecanismo das doenças, enfim. E como isso se dá agora com esse cenário tão turbulento em que as pesquisas estão sendo paradas, enfim, depois eu faço minha segunda pergunta. Tá. Camila, obrigada pela pergunta, porque me lembrou que quando eu fiz esse estudo de caso controle que o Gerson falou, tinha muito poucos casos, então eu trabalhei com os colegas da França, da Itália e da Inglaterra. Então a gente, no CDC trabalha, e no Brasil também, a gente trabalha muito não só ajudando países em desenvolvimento, mas com os países que estão fazendo a mesma coisa. A gente, na parte que eu fazia depois, né, toda a parte de controle de infecção e resistência antimicrobiano, os contatos com França e com, de novo, Inglaterra e tudo mais, era assim, direto. E durante o Covid, tinha conversa direta com o pessoal da UK, então muita coisa a gente aprende, está acontecendo isso na França, com a vacina, então é uma coisa que é internacional, né, que tem o WHO que ajuda, mas também eu tenho o bilateral,
E o bilateral não só governo, por exemplo, as pessoas com que eu trabalhei na França, elas não eram do governo, elas trabalhavam numa universidade e faziam aquela parte. Então é super interessante porque você tem essa parte e a gente cada vez mais realmente vê que se você não trabalhar junto, você não tem como. Então a Cândida Áureos foi um colega de UK ligando, falando, estamos vendo isso aqui está sendo transmitido no hospital. Nós já começamos a olhar, daí fomos ver, já estava tendo na Colômbia. Então, é uma coisa que é super importante. Uhum. Mas, além disso, tem a parte de melhorar a estrutura, especialmente epidemiológica laboratorial, dos países que não têm. E não é só no sentido de, vamos ser bonzinhos, é no sentido que, se você não detectar as coisas e conter localmente, elas vão acontecer no seu país. Então, o CDC, quando eu estava como diretora interina do Global, foi interessantíssimo para mim, porque eu não tinha tanto essa visão, eu tinha a visão de trabalhando com pessoas, mas assim, 60 países com programas que variavam, só que eles recebiam muito pelo PEPFAR. PEPFAR é o presidential, que o presidente Bush fez para acabar com o HIV, especialmente na África. Então, é um investimento muito grande, que fazia com métricas muito concretas, que era 90% das pessoas que tinham risco para HIV tinham que ser testadas. Das positivas, 90% tinha que ser tratado. Das tratadas, 90% tinha que ter vírus não detectado. E todas as mulheres grávidas tinham que ser testadas para tomar, e com isso se preveniu o HIV absurdamente. E esse dinheiro que veio do governo federal americano para os países tinham que mostrar que estavam fazendo alguma coisa, e também pôr um pouco de investimento. Foi o que ajudou, Camila, no Covid, porque eu estava, por exemplo, em Quênia, todo o material, todo o laboratório, um laboratório incrível, foi por causa do HIV que eles puderam fazer teste do Covid, treinar todo mundo para o teste. Então, é uma capacidade que tem em termos de infraestrutura, mas também de treinamento. Então, o CDC tem que no Brasil tem, né, que acho que é a EPSUS no Brasil, não lembro como é que chama, mas que é de treinar epidemiologistas e também pessoal de laboratório. Agora, os países já têm, que é o FTP, que é não só financiado pelo CDC, mas também agora com parceria com indústria privada e os governos. Então, tem esse investimento inicial em infraestrutura e em pessoas, mas sempre querendo que tenha um comprometimento, porque se você não tiver um comprometimento, não vai para lugar nenhum. Perfeito. E isso é fundamental, mas eu só quero, para terminar, falando que o USAID trabalhava junto com o CDC nisso, e agora o governo atual acabou com o USAID. Então, é o que eu digo, vai acontecer alguma coisa que ninguém vai saber, só vamos saber quando tiver todo mundo doente. Então, é uma coisa que preocupa muito. Tá bom, Camila, deixa a segunda para uma nova rodada, já se inscreve, eu vou passar para a Mariana. Então, Mariana. Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou cardiologista, doutora Denise. Parabéns pela explanação, acho que você deve ter tido uma experiência incrível aí ao longo desses 30 anos. Eu queria te perguntar em relação ao que você falou, né? O CDC, ele responde para o HHS e, por final, a Casa Branca acaba sendo a instância final da decisão. E aí, considerando que os líderes, nem sempre eles têm a formação técnica, né? Como é que vocês lidam, né? Como é que vocês conseguem preservar a integridade científica nas recomendações e principalmente nos momentos de crise? Olha, Mariana, nunca tivemos problema, até recentemente. Era uma coisa que os líderes... E os líderes também é que nem no Brasil, eles pegam experts para trabalhar com eles, e eles respeitavam, e não é só o CDC, o NIH junto,
Então, esse CDC e a NIH vão junto em termos de pesquisas, em termos das recomendações. Então, era uma coisa bem, bem tranquila, que não foi tanto durante o Covid, porque daí teve uma politização das coisas, que vocês também viram no Brasil. Então, quando você acaba tendo isso, é um problema muito grande, e eu vou te dizer por quê, porque o trust, a confiança acaba. E isso é um problema. O CDC era considerado um dos órgãos federais no qual as pessoas tinham mais confiança. E agora não tem. Então, virou um problema tão grande que como vai voltar a ter essa confiança, a gente não sabe. Porque quando você daí não tem a confiança, não importa o que você fala. As pessoas vão falar, será que é isso mesmo? E isso foi um problema muito grande, é o que a gente está vendo, o problema da vacina, né? As pessoas questionando, e se viu quem agora é o HHS, o secretário do HHS. Então, tá um problema sério, eu não sei como é que vai ser lidado, mas o que eu vejo é que a gente está trabalhando, eu estou aposentada, então, trabalhando com grupos de universidades e outros grupos para ter uma coisa em paralela. Então, não é só ter alguma coisa em paralela que o CDC pode até mostrar os dados e eles falem, é isso que tem que fazer. Então, você, nessas horas, você tem que ver como lidar com seus partnerships, para que eles sejam a voz, se você não pode ser a voz, que eles sejam a voz do que a ciência manda fazer. E aqui, para a parte de coração, eu acho que a parte cardíaca, a divisão continua, mas é super interessante. Eni. Eni. Boa tarde, eu estou abrindo aqui, professor, oi. Tudo bem? Boa tarde, doutora Denise. Primeiro quero agradecer, né, a disponibilidade, a oportunidade que a gente tem aqui, né, de estar conhecendo o trabalho do CDC de forma mais a fundo, mais abrangente. Eu sou enfermeira epidemiologista e atualmente sou doutoranda aqui da universidade com a professora Maria Clara Capovese. E a minha área de atuação, aí eu vou puxar uma sardinha, gente, para a minha área de pesquisa, que eu estou pesquisando, a avaliação de competências dos profissionais de prevenção e controle. Aí gostaria de saber se no CDC, como que vocês trabalham, se existe algum departamento, algum enfoque nessa parte de training dos profissionais que já atuam na área. Bom, Eni, que ótimo que você está fazendo isso, e a sua orientadora é incrível, a gente se conhece há muitos anos. Isso que eu estava falando, que não dá para a gente fazer tudo, né? Então, às vezes você define o what, o que, mas não como. E então, o CDC, por um tempo, a gente treinava os profissionais de controle de infecção hospitalar, tinha um treinamento no CDC. E o APEC e as outras sociedades profissionais ligadas a isso avaliavam a competência. O CDC não avalia a competência. E só que daí começou a ficar muito difícil tudo isso, foi uma coisa muito grande. Então, eu lembro que quando eu virei diretora da minha divisão, a gente financiava cursos de... Não financiava sozinho, cofinanciava com outros grupos cursos de capacitação para médicos, enfermeiros, farmacêuticos. Então, com a parte de epidemiologia, eu ia dar aula. Então, a gente financiava não só em termos de um pouco de dinheiro, mas o pessoal do CDC ia dar aula. Mas isso também agora já cresceu muito, então nem precisa tanta, só o pessoal do CDC, já tem muito expert na área. Mas em termos da competência dos controladores, é mais o APEC que faz, Associação dos Profissionais de Controle de Infecção. O que o CDC, o que a minha ex-divisão está fazendo agora, porque os profissionais em controle são fundamentais, mas não são eles que controlam a infecção. Eles são para fazer epidemiologia, para fazer medidas de prevenção, mas quem controla é quem cuida do paciente. Então, fazer treinamento daqueles que lidam com o paciente, não só os que, médico, enfermeiro, mas
quem limpa o chão, e fazer de uma maneira que seja rápido e que as pessoas começem a entender o que eu falo em inglês, why. Que a gente sempre fala o que fazer e como fazer, a gente não fala por que a pessoa tem que fazer. A gente está mudando para ir para o why, entender o porquê, porque daí se eles entendem o porquê, tem uma motivação para fazer. Então é um projeto novo que é na internet, tem várias línguas, é super, super bom, mas também em parceria com a American Hospital Associations, American Nurse Associations, todos esses grupos, porque é o que eu falei, a gente começa daí meio que o filho é adotado por várias organizações. Então não é a gente que faz, não é o CDC, ainda falo eu, como se estivesse lá, não é o CDC que faz essa competência. Tá, muito obrigada, viu? É o Rui, depois volto para Camila. Olá, boa tarde, tudo bem? Todo mundo me escuta? Sim. Tudo bem, Denise? Muito obrigado pela apresentação. Meu nome é Rui, eu sou médico de família. Eu tenho uma atuação internacional, eu trabalho com Médicos Sem Fronteiras, principalmente em África. E eu queria fazer a pergunta sobre o papel do CDC. No passado a gente trabalhou bastante com o CDC Nigéria, especificamente, que fazia um papel bastante importante em relação a febres hemorrágicas, e no Moçambique tinha um CDC África, que ajudava bastante a gente com carga viral e genotipagem. Eu queria entender um pouco melhor onde que o CDC se insere dentro das organizações internacionais, então entre PEPFAR, OMS, CDC, e qual que é a perspectiva para o futuro, porque está todo mundo muito perdido agora, não sei se vai continuar, se não vai, quais são os buracos que vão abrir, que vão precisar ser cobertos. Então, especificamente a Nigéria, eu entendo que é um país bastante rico, eu não sei como é que é o financiamento do CDC África, do CDC, eu sei que tem um escritório na China também, com o qual eu nunca trabalhei. Então, eu queria perguntar um pouco sobre a atuação internacional do CDC e sobre a relação com o PEPFAR e com a OMS, especificamente. Obrigado. Rui, primeiro parabéns, porque é um trabalho super difícil e às vezes você não vê o resultado tão rapidamente, então é meio frustrante. Você vê mais o que não deveria estar acontecendo do que deveria estar acontecendo. Então, o CDC, até uma semana atrás, tinha programas em 60 países, grande parte na África, mas também, acho que quase todos os África, América Latina, Ásia, então, vários. Alguns programas menores e outros maiores. E também tem os regional offices, que, por exemplo, em Oman, não dá para ter programa em vários dos locais lá, então tem um regional office que é mais para coordenar com os outros programas. Então, o CDC, a presença do CDC num país é a seguinte, a gente tinha um office, você manda as pessoas do CDC, mas a maior parte das pessoas que trabalham são pessoas locais, que o CDC contrata como local, não é employee do CDC, mas é o locally employee staff. Porque, de novo, você não quer só ir para fazer um trabalho, você quer ir para ajudar. E trabalha diretamente com outros grupos, que nem USAID, que é uma presença muito grande, né? Com da OMS. Então, tudo varia dependendo do país. Eu fui visitar alguns países quando eu estava como diretor interim, então era interessante ver a dinâmica. Em alguns países, todo mundo trabalhava junto. Em outros, infelizmente, é por causa das pessoas. Não era porque o CDC ou OMS. E PEPFAR foi um grande investimento. Então, o PEPFAR foi um investimento para poder realmente ter gente nesses locais, ter laboratório nesses locais. Então, essa grande preocupação é deles acabarem o PEPFAR, porque é o maior investimento que teve, né, para você atuar globalmente. E para o CDC ter um office, no Ministério da Saúde, geralmente,
e é na embaixada. Então, sendo na embaixada, também é junto com os outros offices dos Estados Unidos. E, agora, a conexão com o OMS acontece em vários locais, não é só localmente. Eu, quando era diretora da minha divisão, eu financiava pessoas para trabalhar. Primeiro mandava algumas pessoas como secondment, e também financiava gente na OMS para fazer o trabalho junto com a gente, porque eles não têm dinheiro. E também parro para OPAS, para a América Latina. Então é uma coisa assim super interessante, porque ninguém tem muito. E o USAID era quem tinha mais. O CDC é pouca gente que tem, é pouca. Mas então tem a parte central, que trabalha bastante junto com o OMS e tudo mais. Tem a parte local, que também é para trabalhar junto, mas às vezes não dá tão certo. PEPFAR, um grande investimento, que deve estar acabando. O outro grande investimento é para as respostas, parte do IHS, do Public Health Infrastructure. Então, é assim, agora, uma coisa que ficou boa foi o Public Health Institutes. Especialmente na África, em vários locais eles têm os Public Health Institutes. Então, é o local do CDC trabalhar junto para ajudar que eles treinem mais pessoas, para ajudar que eles tenham mais capacidade. E o Public Health Institute é financiado principalmente pelos ministérios e também um tanto vem pelo USAID e o CDC. Além disso, daí tem alguns programas, por exemplo, Moçambique. Por causa do problema da polio, o grupo de polio é muito envolvido. E tem uma colega que é brasileira, cada língua, então ela trabalha aqui no grupo de polio, ela está sempre lá. Então vai de não só pôr algum dinheiro, mas de estar lá. Ela fica às vezes meses lá para ajudar a vacinação, para ajudar. Então não é só melhorar a epidemiologia, não é só ação, que nem vocês. E você falou na febre hemorrágica, no Ebola, da minha divisão, eu mandei várias pessoas para ficarem lá trabalhando e vendo o que precisava. Porque uma coisa é você falar de fora, outra coisa é você estar lá. E eu achei, quando eu fui trabalhar como diretora interina, eu fiquei assim muito orgulhosa do programa global do CDC, especialmente sendo brasileira, porque eu via que não era para impor uma coisa, é trabalhar em conjunto. Lógico que tem exceções, mas infelizmente a gente não sabe o quanto que isso vai durar. Especialmente com a divisão do PEPFAR. Perfeito, obrigado, professor. Infelizmente tenho boa notícia, Rui. Camila, sua segunda pergunta. Eu gostaria de saber mais a sua visão com relação às pesquisas que são feitas, acho que mais para os Estados Unidos, porque eu fiquei pensando muito no sistema de saúde que vocês têm aí, no sentido de alcance àqueles que não conseguem acessar os serviços de maneira sem restrição, assim, né? Só, qual é a sua visão sobre isso? Então, Camila, a função do CDC é proteger os Estados Unidos. O global existe, mas a função primária é proteger os Estados Unidos. É para epidemiologia, prevenção e controle de doenças, né? É capaz que eles tirem a prevenção, que seja só controle. Porque isso daí veio quando era o prevenção. A palavra prevenção sem o P na abreviação foi durante o Clinton, presidente Clinton, que começou a falar, vamos pôr também doenças crônicas, como que a gente vai prevenir, como a gente vai ver de uma maneira mais global a saúde da pessoa, que você tem que prevenir doenças de uma maneira geral. Mas acho que esse daí não vai ter mais. Então, a gente trabalha... que nem eu falei, com os estados, eu fico pondo, a gente trabalha, eu não estou mais lá, tá?
e muito com quem paga a saúde, que é o CMS. Então, foi uma ligação ótima, que, por exemplo, os guidelines nossos, da minha divisão, que diziam que você tem que fazer isso para prevenir infecção no hospital ou para melhorar o uso de antibiótico, tudo, viraram requerimentos, coisas que, se os hospitais e as nursing homes não fizessem, eles não receberiam dinheiro. Então, a gente aprendeu a lidar de uma maneira que o que a gente quer é igual, mas a gente trabalha de maneira diferente. Então, como a gente realmente consegue conciliar essas coisas, e com isso, Camila, a gente conseguiu prevenir infecção em hospitais de uma maneira, assim, absurda. A gente conseguiu diminuir a estáfilo resistente, a gente conseguiu diminuir uma coisa, são poucos os países que conseguiram isso. Então, o sistema de saúde não é ideal, a gente não tem um SUS, tá? Mas a gente tem o outro órgão federal que dá para trabalhar para essas coisas acontecerem. Uma coisa que quanto mais você, é o que eu falo, quanto mais você previne e controla, daí você vai ficando mais específico. Então, a gente viu que os hospitais grandes, as grandes cidades estavam fazendo super bom, só que a parte rural não estava. Então, a gente começou a trabalhar com o grupo que trata desses pequenos hospitais, da parte rural, pequenas cidades, e ouvindo deles, por que não estava dando certo? Então, por exemplo, para melhorar o uso de antibióticos, nós vimos que o que a gente fazia para os outros não tinha nada a ver com eles estavam uma outra realidade. Então, a gente começou a se sentar com eles para tentar entender e adaptar. Então, é um processo que quanto mais você consegue intervir, você vê que vai dando certo, aí você vai adaptando, mas sempre, é o que eu falo, sempre, eu tenho aqui marcado no meu computador, é listen to learn, not to respond. Ouvir para aprender e não só para responder. Então, é um processo que vai. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. E eu sempre digo, você tem que provar que é possível. A partir do momento que você prova que é possível, daí aquilo pode virar uma coisa que todo mundo tem que fazer. E só, antes que eu esqueça, de uns 15 anos para cá, eu comecei a trabalhar com os pacientes, as pessoas, as organizações que protegem os pacientes, e colocá-los junto na mesa com os epidemiologistas, os laboratórios, todo mundo, igualzinho. O pessoal ficava uma fera comigo, porque eles questionavam tudo. Mas eu falei, gente, a gente tem que ouvir aqueles que estão tendo o problema. E isso mudou a maneira que eles passaram a entender o que a gente estava fazendo e também, como que fala, promover o que a gente estava fazendo, porque no começo eles eram super contra. Eu estou falando isso porque a gente pensa em ciência, quando o Gerson me perguntou, então você publica, e daí já vira quando você publica não vira já uma rede de implementação, é muita coisa junto. E nisso você tem que não tenta engolir tudo de uma vez só, mas indo aos pouquinhos você vai. Então, muito dos trabalhos do CDC é para o sistema de saúde dos Estados Unidos. Mas é o que eu sempre falo quando eu dava aula nos congressos do Brasil. Vocês não precisam fazer do mesmo jeito, mas vejam que o motivo de estar fazendo e o que está fazendo e o resultado que a gente quer tem que ser o mesmo. Vocês adaptam. Eu nunca aceitei a resposta sendo a nossa realidade é outra. Todas as realidades são outras. O Rui vive uma realidade completamente diferente. Mas não quer dizer que você não consegue. É só que a maneira de fazer é outra. Mas eu acho que isso que é crítico para quem trabalha em saúde pública, quem está fazendo como vocês, mestrado, doutorado, que é realmente mostrar que as coisas são possíveis. E como que a gente pode chegar nisso. Tá bom. Denise, eu acho que você terminou aí de uma forma brilhante, né? Mostrando que tudo é possível desde que você entenda a sua realidade e como fará, né? Denise, eu já fiz esse levantamento
o orçamento do CDC é muito maior do que da OMS, né? É comparavelmente maior. Então, o que o CDC tem de responsabilidade é muito grande. Eu não sabia que você participou da questão da diálise de Caruaru, né? Foi isso? Eu coordenava. Só que posso falar uma coisa? Claro. Já está no final. Eu já era médica, eu que coordenei o negócio. Sim. Só que quando eu cheguei no Brasil, o pessoal achou que eu era secretária das americanas que estavam aí. Ah, é? E que eu estava aí só para ajudar na tradução. Falando, não, eu sou a médica que coordena tudo isso. Para mim, que estou aí há muito tempo na epidemiologia, que assim, foi muito interessante ver esse histórico, né? As respostas, as perguntas feitas aqui, depois as respostas foram muito elucidativas, né? Em breve, esse vídeo estará no nosso canal, no YouTube. Eu acredito que vai ser muito interessante para todo mundo que está discutindo, né? Aquela coisa assim, precisamos ter um CDC, você realmente, né, usando o linguajar futebolístico, colocou a bola no chão, né? Então, eu acho que ficou muito bom. Denise, eu agradeço muito, acho que a gente vai conversar ainda muito mais nos próximos tempos, né? E deixo aqui o convite para você poder assistir os nossos seminários, né? Na próxima segunda-feira, a Deise Ventura estará aqui pessoalmente. Eu vi. Né? Avançando ainda mais na nossa compreensão aí de saúde pública e epidemiologia. Obrigado. Gente, eu quero agradecer muito, quero pedir 1000 desculpas dos slides, mas eu vou arrumar um jeito de enviar para vocês e quero agradecer muito as perguntas. E o fato de vocês alguns já saberem sobre o meu trabalho, então isso é super legal. E o que precisar, eu estou à disposição. Ok. Obrigado, gente. Tchau. Encerrando, então.